Olá pessoal, meu nome é Jordeci, sou guarda-parque da unidade do Parque Estadual do Três Picos em Teresópolis. Aqui Eu ao sou o lado, Mendes, também guarda-parque, faço parte do grupamento daqui de Teresópolis, Três Picos, e trabalhamos na área de busca e resgate para atender um chamado de um visitante que, consequentemente, se perdeu ao longo da via de uma trilha que nós temos aqui chamado Pico do Urubu. Esse resgate aconteceu ao longo de um dia extenso, desde a parte da manhã até o final da tarde, por volta das 19 horas. a situação resgate, obviamente, né, que ela tem todo um início, né, desde o cadastro, a forma com que a gente recebe o visitante no parque. Então esse rapaz ele foi devidamente cadastrado, foi até a minha pessoa que estava presente nesse dia e dado a experiência que a gente tem a dificuldade da trilha, a quantidade de tempo que se leva para fazer esse cume do Pico do Dominguinhos, Boa Vista e Urubu, uma faixa de 2 horas, assim, uma pessoa normalmente passeando, tirando foto, leva uma faixa de 2 horas. Então, dado o momento que ele chegou, que foi por volta de 1 hora, eu senti de colocar o horário, deu entrada às 13 horas e foi esse feeling que ajudou um pouco assim na nossa primeira informação. Lembrando que ele, por morar com a mãe dele no outro extremo da cidade, estar na casa do pai dele aqui, ao entorno do parque, e quando ele saiu para fazer essa trilha, a mãe dele pensava que ele estava na casa do pai e o pai, por sua vez, pensou: meu filho já foi embora, deve estar na casa da mãe. Então, o primeiro chamado dele levou 3 dias. 3 dias ele já estava 2 noites perdido. E então assim, isso nos leva a pensar e a analisar um pouco mais de uma forma melhor. Infelizmente, tudo que a gente tem hoje de regras, as formas com que a gente trabalha o nosso operacional é devido aos ocorridos, infelizmente. Então, essa experiência dele hoje nos faz pensar um pouco mais sobre o horário que se deve entrar na trilha, o horário limite, né? Falar um pouco mais sobre equipamentos, lanterna, água, alimento, o que fazer caso você se perca. O caso dele complicou um pouco mais por essa questão dos dias, né? Que levou para darem falta dele em casa. E porque toda vez que acontece alguma coisa assim, o nosso operacional aqui, ele de pronto tem uma primeira investida, né? Se ele foi na trilha Dominguinhos, a gente pega, dependendo do horário, pô, fulano não chegou até agora, a gente investe nessa trilha o quanto antes. Só que nesse caso de ele ter levado 3 dias, então assim, complicou um pouco mais. E esse operacional a gente conta com o corpo dos bombeiros, chegou ao ponto, né, de ter que acionar o corpo de bombeiros. Veio uma equipe de operação com cães, que foi a maravilha, né, do caso, porque a cachorra foi diretamente em cima dele, farejou, foi diretamente em cima dele. E ele levou 4 noites e 5 dias para ser encontrado, né? O Mendes pode estar falando um pouquinho sobre o dia em que ele foi encontrado, a forma com que ele foi encontrado, as dificuldades do trajeto. A minha participação nesse resgate foi apenas do registro. Fiz buscas solitárias por aqui mesmo, por perto, enquanto os amigos já estavam com a equipe bem maior, dividida lá na região chamada Cinzeiro, que é aquela montanha lá ao fundo, né? Então ele andou. E isso daí é bom também lembrar que se você se encontra perdido em algum lugar, para naquele momento, economiza seu celular, procura sinal e, enfim, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o dia. Então, foi a união das equipes, né? A gente pôde contar com a equipe do Corpo de Bombeiro, com o Corpo de Guarda-Parque, com alguns colaboradores da instituição e alguns amigos do parque, que já é
de fácil acesso por já morar dentro da instituição, dentro do núcleo do parque, né, ao redor também, e já ter um vasto conhecimento em relação a toda a área do parque, tanto da mata fechada quanto da parte da área aberta. E um desses colaboradores, que é morador também já há mais de 20 anos da localidade, foi o que direcionou bastante a equipe lá tanto dos guarda-parque do Corpo de Bombeiro, junto com os cães, que facilitou um pouco e encurtou o trajeto da localização da situação da vítima que estava perdida. Um fato que eu lembro, por exemplo, foi o Fabrício, né, o colaborador, trabalha com a gente até hoje, desde então, foi o retorno, né? Pela equipe dos profissionais dos bombeiros, eles voltariam pelo mesmo caminho. Então, assim, olha, o feeling do Fabrício foi: vamos voltar por aqui, que aqui a gente vai sair muito mais perto. Então, a importância do conhecimento das pessoas, dos moradores do entorno, pessoas que isso daqui eram quintal de casa, né? Playground. E falem um pouquinho do momento que vocês botaram a mão no amigo lá, que achou ele, como é que ele estava. Então, ele estava bem debilitado, né? Apesar de ficar bastante dias no mato. Ele declarou e afirmou lá que tinha um pouco de conhecimento dessa situação de ficar perdido, de mato e tal. Ele relatou pra gente que tomou algumas vezes água da bromélia, né? Naquelas noites não teve muita chuva, mas teve um pouco. Choveram 2 dias. Ainda 2 dias choveu, seguidos de chuva de inverno. Deu aquela chuva tal, ele conseguiu captar um pouco de água, tomou um pouco de água, relatou que comeu alguns insetos, algumas coisas que ele conhecia. E como ele estava, a pessoa quando se perde na mata ou em qualquer lugar, ela fica meio que em pânico. E no caso ele ficou perdido, sem muita orientação, e acabou caindo numa outra trilha que já estavam fechadas há muitos anos, e ele foi abrindo aquela trilha meio que no braço, no peito ali, e conseguiu ir para um outro caminho bem distante. Enfim, alguns objetos que ele deixou cair pelo caminho, como garrafas, meia e algumas outras coisas que ele estava carregando na mochila, né? Orientou até o cachorro mesmo, né? A poder buscar pelo Fábio. E o cachorro fez todo o trajeto que a vítima fez, né? E chegamos até o local, assim, graças ao cachorro mesmo, porque ele que direcionou exatamente aonde estava, e através de alguns equipamentos sonoros, como apito e outras coisas que a gente foi utilizando para chamar ele, a gente conseguiu exatamente chegar no ponto. Assim, ele estava bem com algumas marcas nas pernas, nos braços, não estava conseguindo andar direito, né? Pela situação de estar fraco, de alguns dias sem se alimentar. Mas no final o resgate teve um sucesso muito grande, né? A equipe do Corpo de Bombeiro, juntamente com as pessoas, né, que estavam na equipe, né? Abrir a clareira. Começamos a abrir um espaço e conseguimos fazer o resgate dele. E foi o que o Jordeci falou no final. Graças a pessoas que muitas das vezes estão ligadas ao parque, ajudam os voluntários, pessoas que trabalham na instituição, que muitas das vezes as pessoas acham que elas não têm tanta importância, mas no fim, a importância dessas pessoas são fundamentais hoje na nossa unidade. O conhecimento tudo. Pelo conhecimento da área, de tudo, né? Posição geográfica, tudo. Então, na hora do resgate, do retorno, estava baixando o teto, né? Como a gente diz, que estava no finalzinho já. No finalzinho da tarde, estava tudo ficando escuro, e na floresta, no mato, depois das 17 horas, aquilo já começa a ficar como se fosse 10 da noite, às 22 horas. A gente retornou por um trajeto muito mais curto do que a gente fez e conseguimos o resgate aí com sucesso e com a vítima salva. E hoje temos esse relato a declarar. O alerta que a gente dá é sempre: quando vocês fizerem uma trilha, por favor, não saia da trilha, não entre nessa de cortar caminho, economizar tempo.
porque isso daí pode levar tem que economizar esse celular, pô. Tem que economizar esse celular, botar em modo avião, procurar o máximo de informação sobre onde você está indo, qual é o seu objetivo, o horário, tá, pessoal? Aquela parada de chegar meio-dia no parque, isso acontece em todas as unidades, gente. Vamos acordar cedo, vamos aproveitar luz do dia. Valeu? Tamo junto, galera. Grande abraço.